Fala aí, galerinha, suave? Então, tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Esse aqui acho que vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. Eu quero falar sobre o torneio. Eu acabei sendo o vencedor da Zona F do torneio. E foi algo que eu não esperava ganhar, tá? Minha conta, eu não acho que a minha conta é a mais forte da Zona F, mas é uma das mais fortes. Eu não vou de menosprezar. Então foi um desafio bem interessante. Eu não esperava ganhar, porque eu achei que eu ia perder na semifinal. Depois na final eu achei que era um duelo bem parelho, eu achei que era um pouquinho mais fraco também na final, mas eu acabei ganhando. E eu queria trazer algumas dicas, alguns pontos sobre o torneio, questão dos times que eu gostei de usar, e qual foi o meu raciocínio por trás de usar os times, e o que focar, né? Para quem quiser participar quem se classificar, né? O que seria interessante focar na conta, ter alguns pontos que são legais de comentar. Belezinha? Então vamos lá. Eu queria mostrar algumas partidas, mas quando acaba o torneio no dia seguinte ele já trava e só mostra essa tela aqui. Não dá pra mostrar mais as partidas, infelizmente. Mas acho que nem dá pra ver nada aqui, nem as recompensas direito. Mudou a recompensa aqui, eu pude pegar essas daqui. Só que antes, né, acho que eu tenho no meu vídeo do torneio que eu fiz anteriormente, eu coloquei lá que dá pra pegar 62 summons do Akuma lá, se você ganhar. Eu ganhei isso. Infelizmente serviu pra quase nada, né? Eu peguei uma cópia do Akuma em todos os meus summons do torneio que eu usei aqui. Eu peguei 62 vencendo o torneio, usei tudo aqui e peguei uma cópia, né? Meu Akuma tá na maior fome de todas ainda. Acho que algum dia eu termino de upar ele, mas nossa, tá nem S meu Akuma ainda, pra vocês terem noção. Sendo que eu dei os summons iniciais, né? Do que deram antes do evento. Dei 62 de ter ganhado o torneio. Acho que eu ganhei já o evento desse Akuma aqui. Eu ainda dei. Cadê? A recompensa acho que fica aqui dentro. Eu ganhei duas vezes 16 aqui, dei 32 aqui. Acho que os dois que sobrou disso aqui. Eu dei mais 30 daqui, além dos outros que pegou do evento. E só tem o Akuma nem tá S ainda. Então eu tô dando bastante azar no meu Samus do Akuma, mas acho que algum dia eu fecho ele e coloco ele jogável e faço um vídeo pra vocês também. Pra mostrar um Akuma jogável. Pra mim jogável tem que estar SSS, tá? Então eu provavelmente depois faço um vídeo. Algum dia que eu fechar meu Akuma eu faço um vídeo pra vocês dele, tá? Mas falando do torneio em específico, tá? Eu vou mostrar algumas composições que eu usei. E antes de eu ir para as composições, tá? Como que eu pensei em como jogar no torneio, tá? Eu elenquei, primeiramente, 3 personagens da minha conta que eram os personagens chaves para usar no torneio. E para cada conta vai ser diferente, vai depender do que você tem upado. Só para lembrar, você precisa de 3 times com 4 personagens e 2 assistências. Então no total serão 18 personagens que você vai usar. E esse já é um ponto bem importante, ter 18 personagens já é algo bem difícil, né? Só que o torneio em si, eu não acho que ele é tão pay to win. Eu vou entrar lá, quando eu falar das composições eu falo um pouquinho desses pontos. Mas os 3 personagens que eu elenquei da minha conta era o Bison, obviamente, acho que todo mundo que vai ter ele com certeza é um personagem chave. No meu caso, a Chun-Li, que eu gosto de usar ela, eu uso ela para todos os conteúdos do jogo. Então eu gosto muito do personagem e além do que o meu tá super topado, né? Tá super, super topada. E meu terceiro personagem que eu elenquei como chave é o Fashion Blanca, tá? Personagem que é totalmente free to play. Você só vai precisar linkar num personagem forte e ele dá um dano insano em área, tá? Então ele é um personagem que o meu nem tá tão topado assim. Eu tá no 20 aqui, eu acho que o 30 nem é tão relevante, tá? Seria mais pelos status aqui que ele dá do que pelo efeito. O efeito é mais para usar em time de fogo, que eu não utilizo, né? Ou usar em conjunto, né, com outros personagens que dão dano de fogo. E não é tão relevante o 30, então isso ajuda bastante para quem não quer gastar muito. E na garagem eu peguei, acho que foi hoje ou ontem, eu peguei essa carro. Nossa, que essa opção aqui. Nossa, dá pra você pintar o carro, nem sabia, mas beleza. Eu tenho só um carro dele. Esses carros dele, eu acho que no 6 parece bem interessante, mas teria que testar. Mas parece forte o carro do 6 do Blanca. Mas eu não tenho ainda e acho que vai demorar um pouquinho pra ter, só se eu der muita sorte. Então eu elenquei esses 3 personagens e a minha ideia foi fazer 3 comps, cada um deles sendo o carry, né? E o lance é, os 3 personagens têm dano em área, tá? Isso é uma coisa recorrente nos times que eu vou formar.
e eu vou mostrar os times que eu mais usei, tá? No começo, eu usei mais personagens aqui no Super Showdown. Eu usei mais eles separados. Para as partidas finais do torneio, eu acabei juntando o Bison junto com o Blanca, porque eu senti que eu estava em uma certa desvantagem contra o oponente, então eu quis forçar um pouco mais os times. Eu vou mostrar os times finais que eu usei aqui. Eu deixei salvo no preset. Então foi esses 3 times aqui, tá? Eu vou por um de cada vez e explicar um pouco qual foi meu racional. No torneio, eu acho que isso é muito importante, não dá para mostrar agora, tá? Porque não tá naquela interface do torneio. Mas no torneio, seus personagens ficam travados level 240. Isso é super importante, porque daí um jogador free to play ou que gasta menos tem uma certa chance contra jogadores pay to win, porque por travar o nível, isso limita muito a força dos personagens, tá? E além disso, tá? Os equipamentos também eles são automáticos, então vou usar meu Blanca para explicar. Se você tem um personagem sem equipamento nenhum, ele vai vir com equipamento SS mais um, não exatamente esse aqui, mas seria esse só que mais um. Eu acho que nível 4 também. Então, se você tem um personagem pelado, sem nenhuma equipe, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui qualquer. É a Júri, acho que tá pelada. Ele ia estar com Gear SS mais um, tá? Nível 4. Então isso já ajuda muito o seu personagem. Você não precisa ter Gear em todos. Caso você tenha, por exemplo, cadê minha Chun-Li? Acho que o melhor exemplo seria a Chun-Li. Ou pode ser o Bison também. Caso tenha meu Bison, por exemplo, que tá assim, ele usaria os equipamentos do meu Bison, tá? Porque eles são melhores do que o equipamento que o jogo dá para quem você não tem equipamento. Se for pior, ele vai usar a peça que o jogo dá. Então, no caso do Blanca, essas 2 peças aqui seriam substituídas pela peça automática. Então, isso já ajuda bastante quem não tem 18 personagens equipados, né? Então esse é outro ponto que ajuda bastante jogadores que não gastam muito. Você não precisa ter gear. Tudo bem que a minha gear aqui, SS mais 2, ela é mais forte que a gear dada, né? Mas a outra já dá uma equalizada, né? Você não precisa estar topadaço em todos os personagens para usar. Então, o que diferencia um personagem do outro, né? De um jogador baleia e de um jogador normal? Vai contar o Fighting Spirit, tá? Isso aqui você vai ter que ter upado dos personagens para usar. Vai ter que ter garagem também. Os carros da garagem, esses status que eles dão, vão contar também. E acho que é isso. E a gear melhorada, né? Esses são os elementos que. E obviamente o despertar, tá? Então, por exemplo, meu Blanca tá SSS mais 5 porque tá linkado no personagem SSS mais 5. Mas se você tiver um personagem mais zoado, tipo, sei lá, a Júri, ela vai estar com esse despertar dela aqui, com esses status desse despertar. Então, você ter personagens despertados SSS conta bastante também. Então, são esses 3 fatores, né? Fighting Spirit, o despertar do seu personagem e os carros. Esses são os 3 elementos que diferencia um jogador free to play de um jogador pay to win nesse modo do torneio, tá? Então, eu já vou dar a dica aqui, questão de antes de falar das composições. É bem interessante focar nos carros. Quem quiser jogar esse modo de torneio que dá recompensas, acho que as melhores recompensas do jogo, foquem nos carros, foquem no despertar, tá? O despertar é algo que acho que naturalmente vocês vão focar, e no Fighting Spirit dos personagens chaves, tá? Esse elemento aqui. Então, no caso, por exemplo, da minha Poison, ela tá 30. E ela ganha, além dos status, né, os efeitos aqui embaixo. Então, super relevante focar nisso. E assim, uma coisa que eu tive que fazer para eu ter uma chance maior no torneio. Por exemplo, eu vou mostrar no evento aqui do Akuma. Eu zerei essa pedrinha aqui, por exemplo. Eu comprei todas aqui, porque eu tava precisando muito upar meus personagens para dar assistência, tá? Eu não tinha 18 personagens prontos para esse modo. Então vou mostrar para vocês na composição aqui. Deixa eu... Ela tá antiga aqui. Deixa eu botar a que eu tava mostrando de novo. Eu foquei em colocar, por exemplo, o Fei Long, que tá na assistência. Deixar ele 5 aqui, ó, para dar o efeito da assistência pro meu Blanca. O Gaia aqui, que tá aqui em cima, também foquei em deixar 5.
Então isso aqui faltou pra mim no torneio, então eu tentei focar nessas lojas auxiliares do jogo e conseguir a pedrinha pra upar isso aqui até o 5, tá? E alguns personagens eu até upei o despertar deles, acho que no caso do Gaio eu não fiz isso, tá 5 também, tá podrão. Mas alguns personagens que eu vou mostrar depois eu até foquei em subir um pouco o despertar deles pra usar no torneio, tá bom? Então assim, as composições que eu fiz eram mais voltadas em dano em área, tá? Vocês vão perceber que dano em área, se pudesse mostrar os replays aqui, vocês iam ver que as lutas são relativamente rápidas, tá? Até contra as contas de jogadores que eu achei que eram mais fortes que eu, as lutas foram relativamente rápidas, foi tipo assim, 2, no máximo uns 3 combos, a luta já estava resolvida. Então assim, o dano em área fez muita diferença. Toda a comp que eu usei tinha alguma forma de dano em área, eu acho que só a última que não tinha, porque eu acabei tirando Blanca. Quando o Blanca tava na minha terceira composição, ela tinha bastante dano em área também, porque o Blanca sozinho é um dano em área absurdo, né? Mas eu acabei removendo ele para ficar mais com duas mais fortes. Tá? Então a primeira foi essa aqui. O combo é exatamente o que está aqui. Porque você tem que setar o combo pro torneio, você tem que deixar pronto aqui que vai jogar automático, né? Acho que eu comentei no outro vídeo que se fosse manual eu acharia esse modo muito mais divertido, mas por ser automático, eu setei o combo aqui, então é Blanca, bufa, Blanca de novo. São 3 skills de dano em área com buff, né? E o Gaio tá aqui mais para finalizar, caso precise de alguma coisa. Precisa de um dano extra no final. E ficou bem forte essa composição aqui, eu ganhei várias partidas que eu não esperava. Embora ficou super lenta, os 3 personagens aqui são meio que resistentes, né? O Bison ele é imortal, a Poison tem resistência a dano natural nela, e o Blanca, ele também é um personagem um pouco mais resistente também, ele é considerado um tanque, né? Então, a comp aqui não tem curas, tá? Eu não usei muita cura também. Eu vi que vários jogadores gostaram de usar a Helena. Quem tem a Rose também. Eu nem tenho o personagem de Rose. Mas quem tem a Rose eu vi usar também. Mas eu preferi não usar cura. Até no meu outro time não vai ter cura. Acho que no meu terceiro time tem a Helena. Mas esse time acabou não jogando nos últimos 2 partidas, tá? Então, essa aqui foi a minha primeira comp. Outro ponto perdão, que eu acho super relevante também no torneio é isso aqui. Como existe uma certa equalizada nos personagens, eu sinto que esses bônus aqui fazem uma boa diferença, tá? Por esse meu primeiro time eu usar um personagem lendário e um infernal, é difícil pegar muito combo aqui, tá? Então você vê que todos os meus outros times pegam esse 20% aqui e esse último aqui. Que eu tentei focar em ganhar esses status a mais, porque pela equalização que tem dos personagens, eu acho que era bem relevante pegar esse bônus aqui. E eu senti que também ajudou bastante, tá bom? Então, esse é o meu primeiro time, muito dano em área, com buff e com personagens relativamente resistentes, tá? Então vamos lá pro segundo time que eu usei. Para as partidas mais difíceis, foi esse aqui. É o meu time clássico de vento, para quem viu meus outros vídeos do canal. É um time que eu gosto bastante de usar, normalmente eu uso a Poison aqui, né, Street Poison. Mas eu resolvi deixar ela na outra comp e acabei usando essa versão aqui com o Abel, tá? O Abel é meu tanque, eu acho ele super forte, tá? Eu ainda quero muito topar meu Abel, deixar aqui 30 e colocar a garagem aqui. Eu tenho um carro dele que eu acabei pegando faz pouco tempo também, mas eu queria topar ele aqui, eu acho que ele vai ser um tanque bem relevante para usar no torneio, principalmente em composições de vento aqui. Então, esse foi o time. Eu acabei usando o Dawson e o Dawson de assistência mais para completar o bônus aqui. Ele acabou sobrando como uma opção para mim. E a Viper aqui ela foi uma ótima opção para limpar a luta no final. Então, normalmente se a Chun-Li morrer, que a Chun-Li é um personagem que ela se joga muito para frente, tá? Então às vezes ela morre, ela acaba morrendo. Então a Viper entra para normalmente finalizar, mas até lá a Chun-Li meio que já deu uma boa limpada na arena. Esse time aqui é um time extremamente rápido, né? Contendo a Chun-Li, que ela é rápida, e o Beast, que é o personagem mais rápido no começo do jogo também. Então ficou bem forte a composição. Eu tentei usar o máximo possível do combo. E esse aqui é o combo que eu faço, né? O Abel para proteger, o Beast para dar aquela girada e a Chun-Li para dar o combo 3, tá? É o jeito normal que eu jogo com a Chun-Li, tá?
E essa comp acho que não tem muito o que falar, ela é muito rápida, velocidade é um ponto importante, tá? Na outra comp que eu mostrei, a velocidade era mais baixa, só que os personagens eram mais resistentes e deu pra tancar e depois se tornar um dano em área enorme, tá? E também tem um Bison lá, um Bison é um personagem bastante imortal, até que sobre só ele na arena, né? Então essa comp aqui, ela é meio 880, eu senti que ela funcionou bem. Só que, por exemplo, eu perdi uma partida, perdão, de novo, no começo do torneio para um jogador com um time de ser Viper, né? Porque ele basicamente nucou a minha Chun-Li aqui. E meu quarto personagem não era Viper também e não acabou agregando muito, tá? Então, é esse o meu segundo time que eu usei. Bastante Daniária novamente, né? Com a Chun-Li. A Chun-Li... E uma coisa interessante, tá? O Beast Zangief, ele é bem bom para times para quando o Daniária, se o Daniária não tem uma área muito grande, por exemplo, da Viper, como o 3 da Viper. É legal o Beast Zangief porque ele junta e daí você dá o Daniária em seguida, né? Então, a Chun-Li, o combo 3 dela, os primeiros hits são Daniária, só que é um range bem curtinho, né? Então, o Beast fez esse papel de juntar para dar o dano em área dos primeiros hits do combo 3 da Chun-Li. Certinho? Então, esse foi o segundo time que eu usei. Então, é bem focado em dano em área. É sempre bom ter um quarto personagem para limpar, caso o seu carry morra, né? Então, nesse meu caso é a Viper. No outro time lá era o Guile, tá? Caso Blanca. É que o Bison em si, ele é bem forte, tá? Ele em si, ele vai dar bastante dano em área em momentos finais de luta. Então, o Bison por si só já é uma boa condição de vitória pro final da luta. Aqui eu acho que talvez eu mude um pouco o Gaio depois. Eu tô pensando em testar umas outras composições para o próximo torneio, tá? Eu tô pensando já aqui em trocar no lugar do Gaio nesse time. E por fim, acabou ficando o time que sobrou, basicamente. Então, é o meu E-Honda, que é um time bem clássico de Mad Ryu. Eu coloquei meu E-Honda, eu até upei ele aqui, fiquei preocupado se ia precisar lutar ou não. Se chegasse nesse time, eu queria ter uma chance de vitória. Então eu até coloquei o despertar dele no 20, mas acabou nem precisando. Ele é um tanque bem interessante também, os efeitos dele são bem bons. E acabei usando o Mad Hill com a Helena, o combo clássico. E acabei usando o Decaprio, que meio que sobrou, né? E o Dudley. Foi meio que sobrou pra fazer a sinergia aqui. A assistência do Dudley é legalzinha. Eu acabei usando, colocando ele no 5 aqui para dar assistência. E a assistência do Blanca aqui é legalzinha também. Coloquei no 5 para ajudar. Então, esse despertar é super importante. Vocês uparem o despertar e esse Fighting Spirit aqui para dar um apoio legal para seus personagens. Isso aqui faz uma grande diferença, galera. Ter essas assistências aqui para dar dano. Esse time aqui acaba não tendo muito dano em área, né? Porque eu acabei puxando o Blanca. Mas se eu voltasse o Blanca para essa composição aqui, tirasse a Decapre e colocasse o Blanca aqui dentro, ó, no lugar da Decapre aqui, eu acho que faria um time bom também. O Mad Ryu mais para dar um single target ali na frente, mas o Blanca ia limpando em área, né? Essa é uma opção também, colocar o Blanca no lugar da Decapre nessa posição aqui. Ele ia ficar aqui na frente, né? Mas ficaria legal também. E daí você coloca a Helena fora aqui, no combo 1 também, tá? Aqui no combo, acho que o combo tá errado, é porque eu acabei mexendo, ele acabou mudando o combo. Mas o combo que eu faria era aqui, daí cura, combo 2 Decapre, né? Porque é a única que sobrou, infelizmente. E combo 3 Mad Ryu, tá? Seria esse combo que eu faria. E essa comp aqui, ela é minha comp mais, tava mais podre, né? Das três que eu usei para as partidas finais. Eu esperava não chegar aqui, mas caso chegasse, eu até dei uma tunadinha ali que eu comentei no E-Honda, tá? Mas assim, como eu disse, para deixar essa comp mais forte, eu colocaria o Fashion Blanca no lugar aqui e deixaria minha comp de Bison lá em cima mais fraca, tá? É isso que eu faria para mudanças aqui, tá? Uma mudança bem básica, assim, para dividir melhor a força dos times. E até se vê na força, é que aqui a força tá escalada com o meu level dos meus personagens atuais, né? Mas a minha comp 3 ficou bem mais fraca em força, ó. Aqui ficou. Quanto que é isso aqui? 3 milhões, né? 3 milhões e 600. Aqui ficou mais fraca? Esquisito. Acho que tem algum scaling aqui. Acho que é por causa desses personagens aqui em cima, talvez. Mas
Eu lembro que na época do torneio, a força da minha composição, que não é esse valor aqui não é o mesmo que fica no torneio, né? Mas a minha terceira composição era mais fraca em força. Eu não vou lembrar exatamente os valores, tá? Porque no torneio é outra dimensão aqui, tá? Não é igualzinho, porque como assim, por mudar os equipamentos usar o do torneio e travar no 240, fica diferente a força dos personagens nesse modo aqui do que no outro modo, tá? Então é isso, galera. Basicamente esse é o vídeo. Eu recomendo bastante usar composições de dano em área. Ter alguém de dano em área. Você pode usar um quarto personagem para dar uma limpada nos inimigos pro final da luta. Mas jogar com dano em área, jogar com os personagens que você tem na conta. Obviamente, né, seus personagens mais fortes, dividir eles. Eu vi algumas estratégias de um pessoal que, por exemplo, nos 3 times que usou, por exemplo, deixou um time bem zoado, bem fraco. Depois focou em outros 2 mais fortes, tá? Daí estacou tudo em 2 times. Eu vi umas pessoas tentarem essa estratégia, eu senti que funcionou às vezes, tá? É um pouco mais arriscado, mas dependendo da sua conta, às vezes você vai ter que fazer isso, né? Ter 3 times meia bomba e ter 2 times bons pode ser uma estratégia interessante, principalmente se você for enfrentar alguém muito mais forte. Talvez seja interessante focar em 2 times só. Porque talvez na média você não ganhe nenhuma partida, mas se você focar em 2, pode ser que você ganhe. Eu vi cenários disso acontecer, tá? E é isso, galera. Espero que vocês participem do torneio. Para mim é o modo mais divertido do jogo, esse torneio que rolou aqui. Pena que se fosse manual, eu acharia bem mais divertido, né? Logar na hora e jogar na hora. Eu já joguei alguns games gacha que você logava na hora e jogava manual, partidas de contra clã, contra X1 de jogador de clãs, ou torneios assim que você logava na hora e jogava. Mas no Street Fighter Duel é automático, infelizmente, mas é um modo bem divertido de se planejar, de estudar, às vezes estudar o inimigo, ver os tipos de time que ele usa, pensar, pô, que time que eu faria para ganhar desses times dele. Eu achei um modo bem interessante. E eu acho que a equalização que dá nos personagens ajuda bastante. Você consegue jogar contra jogadores mais fortes que você. Assim, quando o gap fosse muito grande, eu acho que isso não aconteceria. Por exemplo, se eu, por exemplo, enfrentasse. Vamos ver, o cara ganhou da zona aqui, ó. Aqui não dá pra ver os times dele do torneio, né? Mas assim, a conta dele, por exemplo, o cara tem Akuma, o cara tem deve ter uma Galaken também topado. O cara tem carro, ó, 2 carros em todos os personagens. Aqui provavelmente eu dificilmente ganharia de um cara tão forte como esses, tá? Esses caras aqui, por exemplo. Mas dá pra você disputar com pessoas um pouco mais fortes que você. E assim, no futuro, né, desse modo, eu acho que vai dar uma equalizada bem legal. Quando, por exemplo, você free to play daqui a um tempo conseguir ter os carros dos personagens, né? Tá com os personagens com carro, com o Awakening, pelo menos SSS, maioria deles, e o Fighting Spirit 20 ali, em maioria, eu acho que dá pra dar jogo com um cara muito baleia, tá? Você vai estar, obviamente, um pouco mais fraco, só que você bolando uma estratégia ali até dá pra ganhar com, por exemplo, combo de 3 e 6 carros em personagens chaves, né? Eu acho que é bem jogável esse modo futuramente. Eu não acho que vai ser dominado exclusivamente por jogadores pay to win, mas os jogadores que gastam menos ou que são free to play, eu acho que possuem uma chance, até uma certa chance no futuro. Eu acho que às vezes vai dar um pouco de gap em personagens, né? Por exemplo, a galera que vai ter o Gormagala Ken, o Akuma, esses personagens podem até fazer uma certa diferença, né? Mas uma certa estratégia, às vezes jogar pensando que você vai enfrentar esses personagens, você pode dar até um outplay, né? Um jogador mais baleia, né? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter dado algumas dicas legais para quem se classificar aqui no torneio. É um modo super divertido de se pensar. É um dos primeiros modos que eu tive que parar e pensar nas coisas, não só jogar, né? Não só ir pra frente e jogar. E foi bem interessante, foi bem divertido. Eu não acho que eu sou o cara mais forte da zona F aqui, então não acho que eu vou continuar ganhando, mas foi bem legal participar. E para quem for querer participar disso aqui, é bem legal tentar upar personagens diferentes, né?
você pensar em 3 composições diferentes que podem ganhar e tal, uma estratégia para você ganhar, é bem legal você separar os seus recursos para upar vários personagens, né? Como eu comentei, ter o Fighting Spirit 5 dos seus personagens de assistência e ter 20 ou 30 dos seus personagens principais vai fazer bastante diferença, além dos carros, né? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês participem desse modo de torneio, que foi bem divertido. O próximo torneio vai ser, deixa eu ver aqui, acho que daqui 6 dias, né? Acho que eu vi em algum lugar. Ah, aqui, ó. Aqui ele mostra que a season acaba em 5 dias e 8 horas. Então, acredito que quando acabar a season é que ele vai fazer elencar os jogadores dos servidores que vão pro próximo Final Showdown aqui, no torneiozinho. Então, é isso, eu vou participar do próximo. Vamos ver, acho que a galera vai ficar mais forte, vai ser bem divertido jogar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado quem ficou até o final.